eu levei muito tempo para compreender por que a extrema-direita transnacional tem esse culto a Israel e Jerusalém. O que está por trás disso? É algo muito surpreendente. Veja, não se trata de um culto a Israel ou a Jerusalém. Do que se trata, e isso é muito claro na Igreja Universal do Reino de Deus. Se vocês, mesmo se nós não prestarmos atenção na Igreja Universal, se eu disser para vocês que há 20, 25 anos atrás, quando a Igreja Universal começa a ter importância, vocês se recordam que a Igreja Universal era sobretudo a Igreja de Cristo? Que Cristo era o que o tempo todo era evocado pela Igreja Universal? E se eu lhes disser que nos últimos 15 anos há uma modificação teológica fundamental nas igrejas neopentecostais que começou nos Estados Unidos e que foi importado, é a chamada teologia do domínio, não mais a teologia da prosperidade, que é o princípio dessas igrejas neopentecostais, mas a teologia do domínio. Rodrigo, quando eu realmente compreendi o que é a teologia do domínio, eu caí da cadeira. Veja, eu vou tentar ser o mais sucinto e claro possível, porque é muito importante que se entenda isso. É assim, uma transferência teológica. As igrejas neopentecostais não mais são igrejas de Cristo, porque Cristo já era contraditório com a teologia da prosperidade, mas com a teologia do domínio, que é uma teologia do domínio político e da imposição violenta da própria fé e do próprio Deus sobre todo aquele que pensa de forma diversa. Então, vejam o que acontece hoje nas igrejas neopentecostais. Verdadeiro Deus, verdadeira religião. Há uma transferência radical do Novo para o Velho Testamento. Mas no Velho Testamento não é Moisés, o sábio que conduz o povo no deserto para a libertação. Não é Jó, aquele que aprende com sofrimento a amar ainda mais o seu Deus. Não é José, aquele que perdoa os irmãos. Não é Salomão, o Senhor da Justiça, capaz de dirimir questões impossíveis usando o bom senso e buscando sempre a justiça. É o Deus da fúria, né? A extrema-direita é isso. William, para a extrema-direita transnacional, o modelo, e você verá, Rodrigo, Netanyahu, Trump, Bolsonaro, Javier Milei, o modelo é Davi. Mas não o Davi, aquele que derrota Golias, usando a astúcia e não a força. É o Davi, senhor de exército. É o Davi, senhor do império. É o Davi, aquele que uma vez, observando uma mulher no seu banho de purificação, por ela se encanta. A possui, a violenta, Betsabá, Batsheva, Betsabé, como se quiser pronunciar. Um problema, ela engravida. Problema maior, ela é casada. Problema se multiplica, ela é casada com um soldado do exército de Davi, Urias. Rodrigo, o que faz Davi? Envia Urias para a guerra. Envia Urias para a guerra como um general, como uma forma de compensar o pecado que cometeu? Envia para a frente de batalha, para que ele morra. Urias morto, ele se casa, ele adota Betsabé como uma de suas concubinas. O filho dessa união perece, juízo divino. Um dos filhos do casal é Salomão. Que coisa. A extrema-direita transnacional encontrou em Davi o modelo. Qual é o modelo? O modelo do pecador ungido. Porque não há em todo o Novo Testamento alguém que tenha pecado tanto quanto Davi. Davi cobiçou a mulher do outro, Davi matou o outro, Davi não respeitou o básico, que são dos 10 mandamentos. Ainda assim, Davi era ungido. Rodrigo, acredite, para a extrema-direita transnacional, Trump, Bolsonaro, Javier Milei, Viktor Orbán, Netanyahu são ungidos. E como se comprova isso? Pelos pecados que cometem. Sim, quanto mais pecador, de repente... Estarrecedor. Não é estarrecedor, William? É demais. Não é, Vivian? Demais. É estarrecedor. Esse é o modelo. E, sobretudo, porque Davi representa a força da espada. Não é a força da palavra, não é a força do amor, da caritas, da misericórdia, da compaixão. Davi é aquele que não se preocupa com o outro, que ignora solenemente o outro. Ele se apossa do corpo de Betsabé. Ele mata o seu marido. Ele a torna concubina. E ainda assim, ele se arrepende. E ao se arrepender, ele é ainda mais ungido. Então, a extrema-direita transnacional retorna a Israel, não o Israel dos profetas, não o Israel de Messias, não o Israel de Abraão, não o Israel do misericordioso José.
A famosa história do José, que é entregue pelos irmãos e que depois, tendo a chance de se vingar dos irmãos, perdoa todos os irmãos, numa espécie de imagem futura de Cristo. A extrema-direita se reúne a Jerusalém e a Israel, mas é preciso dizê-lo, sobretudo a Davi. Em alguma medida, o atual massacre, genocídio, e veja, genocídio mesmo. O Tribunal Internacional Penal de Haia tem um estatuto, que é o Estatuto de Roma. O artigo número 6 é o artigo que define genocídio. 5 práticas são definidas como genocídio. Todas estão em curso no atual massacre realizado contra os palestinos em Gaza. Então, isso me custou muito trabalho compreender. E eu acho que nós precisamos tentar tornar ao máximo essa questão uma questão do debate público. E por quê? Porque com esta concepção de política, a única possibilidade é a retórica do ódio, é a desumanização do outro, é a repetição de massacres, seja simbólicos, seja massacres físicos, como os que estamos assistindo agora. Não é uma questão simples, porque essa articulação da extrema-direita é transnacional. Por isso, Milei, Bolsonaro, Orbán, Trump, todos queriam, alguns fizeram, outros tentaram transferir a embaixada para Jerusalém, mas, sobretudo, todos seguem este modelo. O modelo não é o modelo da misericórdia, não é o modelo da compaixão, é o modelo do império das armas.